Graças e paz, amém, irmãos? Que bom a gente oferecer toda a honra e toda a glória ao nosso Senhor Jesus nessa noite. Uma noite de domingo, uma noite fria, mas Ele é digno de você estar aqui oferecendo o seu melhor para Ele. Ele é digno de ser entronizado. E quando nós usamos a palavra entronizar, é colocar no trono. Jesus precisa estar reinando nas nossas decisões, nos nossos projetos, nossos objetivos, nossos sonhos, no que nós almejamos. Jesus é o Rei da nossa vida, amém, irmãos? Hoje é um dia especial para nós, por quê? Porque nós participaremos da ceia do Senhor. E quando nós falamos sobre ceia, nós não podemos pensar que é mais uma ceia, mas na verdade é um momento especial, por quê? Porque nós participaremos desses elementos que simbolizam o corpo e o sangue de Jesus Cristo, aquele que um dia morreu na cruz para salvar você e a mim, para salvar todo aquele que nele crê. Por isso nós somos chamados nessa noite a nos voltar o nosso pensamento, trazer à memória aquilo que Jesus realizou na cruz do Calvário. Nós somos chamados hoje a olhar para a cruz, a olhar para Cristo, a olhar para Jesus, amém? E o tema dessa noite é justamente esse: olhe para Cristo. Você pode repetir comigo? Vamos juntos? 1, 2, 3, já. Olhe para Cristo. Mais uma vez, olhe para Cristo. Você não pode tirar os seus olhos de Cristo Jesus. E eu quero convidar você que está no seu lar, está cultuando ao Senhor conosco também, os irmãos estão no templo, a abrir a palavra do Senhor no livro de Isaías, capítulo 45, versículo 22. Isaías, capítulo 45, versículo 22. Eu vou pedir para deixar do jeito que estava, porque está com a versão. Isso, por favor, obrigado. Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé mais uma vez e manter a sua Bíblia aberta, ok? Mas eu vou pedir aos irmãos para juntos estarmos lendo na versão que está sendo projetada, que é ao meio da revista atualizada, ok? Eu vou estar lendo e peço à igreja que esteja repetindo em uma só voz. Olhai para mim e sede salvos, vós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. A igreja, 1, 2, 3, já. Amém? Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Obrigado, Senhor, por esse culto que nós estamos te oferecendo. Obrigado porque na manhã deste domingo, o Senhor já falou ao nosso coração, com aqueles irmãos que estavam presentes aqui, que participamos da ceia. E eu lhe peço que o Senhor fale novamente ao nosso coração nessa noite, que possamos, ó Pai, ser edificados, sermos transformados, impactados, pela Tua poderosa palavra, Senhor. Senhor, que a Tua vontade seja feita aqui na terra, aqui em nossas vidas, como ela é feita no céu. E que os nossos olhos estejam fixos em Ti, Senhor, somente no Senhor. Nós pedimos e nós te agradecemos em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Podeis sentar, irmãos. O texto que nós lemos nessa noite é uma profecia de Isaías. Quando o profeta Isaías ele fala sobre esse texto e ele diz aquilo que irá acontecer não daqui a 10, 20, 50, 60, 70, 100 anos, não. Mas essa é uma profecia que Isaías acabara de revelar, que ele foi inspirado pelo Santo Espírito de Deus, sobre a vida de um homem que não havia nascido ainda, que era o rei Ciro.
quando é a profecia sobre Ciro, capítulo 44 e 45, Isaías, foi proferida, ainda estava entre cerca de 150 a 200 anos para Ciro nascer. E Deus, ele já estava operando, falando através do seu profeta, aquilo que Deus faria para com o seu povo e para com a sua nação. O povo de Deus, o povo de Judá, ele ainda nem tinha sido levado em cativeiro babilônico, mas Deus já estava anunciando aquilo que iria acontecer por causa do pecado da nação. E nós vemos o nosso Deus soberano, aquele que é soberano sobre tudo e sobre todas as coisas. E quando nós nos voltamos para esse texto, de Isaías capítulo 45, versículo 22, especificamente o verso 22, há uma exortação para nós. E que exortação é essa? Que chamado do Senhor é esse? Não somente para a nação de Judá, não somente para o povo de Israel, mas para todos nós. Está aí no texto, eu quero convidar você a olhar comigo. Olhai para mim e sede salvos. Quem, pastor? Vós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Para quem esse texto está dizendo? Para os limites da terra, para os locais mais longínquos que Deus está falando, olhem para mim. E por que Deus diz, olhem para mim? Imagina que você está conversando com alguém, mas ela não está olhando para você. Porque se ela estivesse olhando para você não precisaria dizer, olhe para mim. E quando Deus diz, olhem para mim, quem? Vocês, todos os locais longínquos da terra, todos os povos que estão distantes, olhem para mim e sejam salvos. Deus está falando isso para você e para mim. Deus está falando isso para todos nós. Olhem para mim. Mas esse olhar, o que isso significa? Olhar para mim. Na nossa versão, a Nova Almeida atualizada, ela vai dizer, voltem-se para mim. Voltem-se para mim, vocês que estão o quê? Que estão longe. Vocês que estão olhando para outras coisas, vocês que estão colocando a sua fé em outro Deus, não um Deus com letra maiúscula, mas um ídolo. Irmãos, o homem, ele tem muita facilidade de se desviar do caminho. Ele tem muita facilidade de tirar os seus olhos da cruz de Cristo. Você e eu, como servos de Deus, nós somos chamados a nunca tirar os nossos olhos da cruz. Muitas são as adversidades, muitas são as lutas que nós passamos. Disse Jesus que a gente tem aflições neste mundo, mas Ele nos chama a olharmos para Ele. Em meio às crises, em meio às lutas, em meio às aflições, em meio aos estresses da vida, a ansiedade. Vivemos uma geração onde a ansiedade tem batido de maneira forte no coração de muitas pessoas. O texto, ele nos chama a olhar para Jesus. Em meio ao desânimo, olhe para Jesus. Em meio ao luto, olhe para Jesus. Em meio aos atalhos que o mundo oferece para você e para mim, os atalhos do prazer, os atalhos do poder, os atalhos da felicidade, Jesus está dizendo, olhem para mim. Não permita que os seus olhos estejam em outras coisas, em outros deuses, em outros ídolos. O texto, ele é muito claro em dizer, olhem para mim e sede salvos, vocês, todos os limites da terra. E ele diz, porque eu sou Deus, e não há outro. Irmão, se você parar para entender de maneira profunda o que esse texto está dizendo, Deus, ele está falando conosco, todas as outras coisas que esse mundo oferece, que o inimigo oferece, são mentiras. Só há uma verdade. E Deus disse, eu sou a verdade.
Não há várias verdades quando nós falamos sobre a nossa vida espiritual. Não há várias verdades quando nós falamos sobre a nossa vida eterna. Há um só caminho. E para chegarmos até Deus, até os céus, esse caminho se chama Jesus Cristo. Quando o Senhor diz: venham, olhem para mim, ou seja, coloquem a sua confiança em mim, vós todos os limites da terra, é porque estava acontecendo uma coisa. O que, pastor? Os termos da terra, os limites da terra, as nações da terra, não estavam colocando a sua fé em Deus, no Senhor. Eu quero convidar você a olhar comigo um pouquinho antes desse texto, versículo 20, olha o que ele diz: reúnam-se, capítulo 45, verso 20, e venham, aproximem-se todos juntos, vocês que escaparam das nações, não sabem nada os que carregam as suas imagens de madeira, e fazem súplicas a um Deus que não pode, o que, irmãos? Salvar. O que Deus está falando aqui? Olhem para mim, vocês que colocaram os seus olhos nos ídolos. E guarde uma coisa no seu coração: idolatria não envolve somente objetos de madeira, imagens de cerâmica e de louça, de barro, não. Nós precisamos sempre estar avaliando o nosso coração, para que não venha a surgir ídolos em nosso coração, porque existem diversos tipos de ídolos, dentre eles o ídolo do prazer. Tem gente que tem abandonado e tirado os olhos do Senhor por causa dos prazeres deste mundo, sabia disso? Para aquilo que o mundo tem oferecido. E muitos têm tirado os olhos de Jesus para um prazer momentâneo, um prazer passageiro. Por isso nós somos chamados, irmãos, a sempre fixar os olhos em Cristo. Porque o mundo tem oferecido diversos tipos de bandejas para nós, que nos enganam, que nos oferecem mundos e fundos, mas que na verdade são mentiras contadas como se fossem verdades. O poder, o dinheiro, como se tudo fosse isso. Isso pode se transformar em verdadeiros ídolos no coração do homem. Por isso o Senhor está dizendo: olhem para mim e sede salvos, não permita que os seus olhos sejam colocados em outras coisas. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, em Mateus capítulo 13, nós temos uma parábola que nos ensina muito sobre o nosso coração. É quando a palavra de Deus é falada para você e para mim, mas infelizmente existem muitas coisas que impedem que ela frutifique. Quando a palavra é pregada e falada ao nosso coração, e não há compreensão da palavra, diz Mateus capítulo 13 que Satanás vem e arranca essa palavra. É a parábola do semeador que saiu a semear, e aquela semente que cai à beira do caminho. E diz a palavra do Senhor que existe uma semente, ou seja, a palavra de Deus que é pregada, que ela cai num terreno que é rochoso. Ou seja, esse terreno, esse coração não tem profundidade. E quando surgem as lutas da vida por causa da palavra, as angústias por causa da palavra, porque ela não tinha profundidade, ela não tinha raízes, logo o olhar é desviado do Senhor. Por isso você e eu, nós precisamos nos preocupar em aprofundar raízes, em buscar, em conhecer e prosseguir ao Senhor, conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Mas diz a Bíblia que existe uma outra semente que ela cai entre os espinhos, é a palavra pregada, mas a fascinação pelas riquezas deste mundo fazem com que a palavra seja sufocada. Os olhos são desviados para outros ídolos, e aqui está Mamon, que é o ídolo do dinheiro. Eu sempre digo, o problema não é ter dinheiro, o problema é quando o dinheiro te tem. O problema não é quando o dinheiro é servo seu, o problema é quando você se torna servo do dinheiro.
E diz a parábola do semeador, no capítulo 13 de Mateus, que a fascinação com as coisas, com as riquezas e as preocupações com as coisas deste mundo fazem com que a palavra seja sufocada. Mas existe a semente da palavra, que ela cai em boa terra. E diz a palavra do Senhor que ela frutifica 30, 60 e 100 por um. Irmãos, quando nós não tiramos os olhos de Jesus, nós frutificamos para a glória de Deus. Amém, irmãos? Não tire os olhos de Jesus. Não tire os olhos da cruz. Não permita que outra coisa se torne prioridade em sua vida. Nessa noite, o Senhor nos chama a trazermos ao nosso coração, a fazermos uma autoanálise de quais são as nossas prioridades. Em que nós estamos fixando os nossos olhos? Infelizmente, muitas pessoas estão colocando seus olhos em diversos tipos de ídolos. Mas o Senhor nos chama nessa noite a nós colocarmos os nossos olhos somente nele. Olhai para mim e sejam salvos, vós todos os limites da terra. Porque eu sou Deus, diz a Bíblia, e não há o que, irmãos? E não há outro. É interessante quando a gente olha para esse texto, porque ele diz para você fazer uma coisa. O quê? Olhar. Pastor, o que eu preciso fazer para ser salvo? Olhar para Jesus. Mas o que significa, pastor, olhar para Jesus? Significa querer Jesus. Parece uma coisa simples. E é. Porque não tem como querer o céu e não querer Jesus. Porque no céu eu estarei com Jesus para toda a eternidade. Não tem como querer o céu e não querer a palavra de Jesus, porque Jesus é a palavra encarnada. O céu é céu porque Deus está lá. Por isso o céu é a habitação dele. Por isso é céu. Então nós somos chamados a colocar a nossa confiança em Jesus, a nos voltarmos para Jesus, a querer Jesus Cristo, a olhar para Ele, a nos lançar para Ele, a confiar nele. Pastor, mas às vezes eu não consigo ver como as pessoas veem. Às vezes, pastor, eu não sinto aquilo que eu ouço tanta gente falando que sente. Mas eu quero dizer uma coisa para você. O texto está dizendo para você fazer uma coisa só. O quê? Olhar para Jesus. É para você querer Jesus. Por quê, pastor? Porque existem momentos que a gente não quer. E se a gente for sincero de verdade, e a gente olhar para o nosso coração, existe um momento que nosso coração não quer. Nosso coração quer outras coisas. O nosso coração deseja muitas coisas que não estão de acordo com a vontade de Jesus. E se você for sincero, você vai dizer amém. Amém, irmãos? Amém? Pensei que era só eu. Porque nós somos falhos. Isso é reconhecer que nós somos o quê? Pecadores. Porque se o seu coração só quer Jesus em todo o tempo, mas nós reconhecemos que existem momentos que o nosso coração, por vezes, ele se volta querendo outras coisas, e é nesse momento que você precisa negar o seu coração, tomar a sua cruz e olhar para Jesus. Somente para Jesus. Por isso o cristianismo envolve um negar a si mesmo, porque existem momentos que o seu coração quer outra coisa. Existem momentos, por exemplo, que alguém fala algo com você e a sua vontade era apertar no pescoço, mas você olha para Jesus. Viu como é que seu coração quis algo que Jesus falou que não estava de acordo? E aí você olha para Jesus e você diz não para o seu coração. Amém, irmãos? Acontece.
Existem momentos, nós estamos no mês da família, e o esposo fala algo que você fala, Jesus, você tem que olhar para Jesus, senão você peca. Amém, irmãs? Nossa, o amém foi forte. Acontece essas coisas e vice-versa. Do marido com a esposa, da esposa com o marido. Nós não podemos tirar os olhos da cruz. Nós não podemos permitir, irmãos, que outras coisas subam ao nosso coração e tomem e cheguem às nossas mãos. Não, nós precisamos olhar para Jesus, porque somente nele há salvação. O que eu preciso fazer? Olhar para Jesus. Olhe para Ele, vós, todos os limites, todos os termos da terra, é para todas as pessoas essa palavra. A começar por nós, olhe para Jesus. O texto que nós lemos nessa noite, que foi lido aqui pelo irmão Ed Carlos, junto com a igreja, fala sobre uma história que nos ensina a olhar para Jesus. E que nos ensina que quando nós tiramos os olhos de Cristo, nós só temos um caminho, e qual? As profundezas. Nós nos atolamos nos mares dessa vida. Isso foi o que aconteceu com Pedro, um discípulo de Cristo Jesus, alguém que estava com Jesus. Então guarde uma coisa no seu coração, meu irmão, se Pedro, que estava com Jesus, tirou os olhos, nós somos chamados a vigiar para não tirarmos os olhos de Jesus, amém? Olhe para Ele. Diz a palavra do Senhor que os discípulos eles estão passando um momento de adversidade, o mar está revolto. Pare para pensar uma coisa no seu coração, quantas são as vezes que o mar está revolto na nossa vida, né? Quantas são as vezes que o mar está revolto na sua família? Quantas são as vezes que o mar está revolto na vida financeira? Quantas são as vezes que o mar está revolto na saúde? Seja ela física, seja ela emocional. E diz a palavra do Senhor que Jesus aparece. Mas Jesus estava onde, pastor? Jesus estava orando. E pode parecer que Jesus está longe, no meio das adversidades, mas Jesus nunca está longe. A Bíblia diz que perto está o Senhor, não tenha dúvida disso. Jesus não está só ao redor, Jesus não está só olhando para você. Diz a Bíblia que o Espírito de Jesus habita em você, amém, irmãos? Nunca se esqueça disso, Ele está em você. Ele sabe que você está sentindo exatamente o que você está sentindo. E no meio da adversidade, da luta, que aqueles discípulos estão passando, o mar revolto, diz a Bíblia que Jesus vem andando sobre as águas. Mais uma vez, o texto nos ensina sobre soberania. Aquilo que é impossível para você, aquilo que é impossível na esfera da visão humana, continua sendo possível quando nós colocamos a nossa fé em Cristo Jesus, quando nós olhamos para Jesus. Pastor, existem circunstâncias que parecem impossíveis, mas coloque os seus olhos em Jesus, porque isso vai te dar força, isso vai te dar fundamento para você seguir em frente. Não pare no meio do caminho, persevere, olhe para Jesus. Diz a Bíblia que Jesus vem andando sobre as águas. Diz a palavra do Senhor que os discípulos estão mais ou menos no meio do lago de Genezaré. Isso significa que Jesus estava andando por cima das águas de 5 a 6 quilômetros. Interessante isso, né? Você já parou para pensar nisso? A Bíblia diz que Jesus vem andando sobre as águas, mas o barco está mais ou menos no meio do mar. Então vai ser aí mais ou menos de 5 a 6 quilômetros que Jesus está na caminhada por cima das águas. E caminhando. Pedro andou um pouquinho, né? Jesus andou uns 5 quilômetros. Só para você ter uma noção de Jesus andando sobre as águas. Sabe o que isso nos ensina? Que não há adversidade na vida que esteja acima dos pés de Jesus. Tudo está debaixo do poder dele. Amém, igreja? Não importa qual seja. Aquela adversidade que você está passando hoje está debaixo dos pés de Jesus, então não pare de olhar para Jesus. Aquilo que você tem mais medo está debaixo dos pés de Jesus, então não pare de olhar para Jesus. Coloque a sua confiança, lance-se nos braços de Cristo e olhe para Jesus, queira Jesus, olhe para Jesus, volte-se para Jesus. É isso que o texto está nos ensinando.
Diz a palavra do Senhor que Pedro ele diz para Jesus: Jesus, se é o Senhor, fala para mim aí. Eu queria que você pudesse prestar atenção numa coisa quando Pedro diz isso. Os outros discípulos estão no barco, mas só teve um discípulo que andou sobre as águas. E quem foi? Pedro. Mas nenhum discípulo andou sobre as águas. Tomé não andou sobre as águas. Ninguém andou sobre as águas. Somente Pedro andou sobre as águas. Um dia você estiver com Pedro, você fala assim: Pedro, deve ter sido legal andar sobre as águas. Deve ter sido interessante. Mas nenhum outro andou. E por que Pedro andou sobre as águas? Porque ele estava debaixo do poder de Jesus. O que isso nos ensina? Que independente das lutas que você possa estar passando, ou vir a passar, quando você está debaixo da palavra de Jesus, não há nada que seja grande demais para você enfrentar, amém, irmãos? Nada. Não importa qual seja a luta, não importa qual seja a adversidade, não importa o que seja, se você estiver debaixo da mão poderosa de Deus, debaixo da palavra dele, não há nada grande demais que você não possa superar. Por isso, coloque os seus olhos em Jesus, foque em Jesus. Mas diz a palavra do Senhor, e eu quero convidar você a olhar comigo, Mateus capítulo 14, vamos juntos? Olha o que diz a palavra do Senhor. Verso 28, Mateus 14, 28. Já está sendo projetado. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí. Fazendo o quê? Andando sobre as águas. Fale que eu vou até aí andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Então está acontecendo algo aqui sobrenatural. Está acontecendo algo aqui que salta aos nossos olhos. Está acontecendo algo aqui que as pessoas vão dizer: isso não tem como acontecer. Isso é impossível. Não tem como acontecer isso na sua vida. Por que não tem como acontecer isso na sua vida? Porque isso não tem explicação. E por que não tem explicação? Porque é a mão de Deus sobre a vida de Pedro. Então não tem explicação quando nós colocamos nossos olhos em Jesus. Não há algo que seja difícil demais para enfrentar quando você coloca os seus olhos em Jesus. Amém, irmãos? Não tem algo que seja difícil demais. Mas diz o texto que acontece algo que não só com Pedro, mas todos nós estamos sujeitos. Verso 29, Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, essa palavra você precisa grifar ela. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Irmãos, todas as vezes que a gente tira os olhos de Jesus e a gente foca em outras coisas, as outras coisas se tornam grandes demais. Por que, pastor, que se torna grande demais? Porque você tirou os olhos de Jesus. Na tua trajetória cristã, se tem uma coisa que você e eu a gente não pode fazer, é o quê? É tirar os olhos de Jesus. Diz o texto que Pedro começou a reparar na situação. Você já reparou a situação que o mundo está vivendo hoje? Você não tem que ser um alienado. Não. Você não tem que ser alguém desinformado. Não. Mas você não pode tirar os olhos de Jesus. Por quê, pastor? Diz o texto. Pode voltar o texto, por favor? Reparando, porém, na força do vento. Pedro repara no quê? Na força que o vento tinha. Mas tem uma coisa. Quem manda e os ventos obedecem? Jesus. Eu quero dizer uma coisa para você. Tudo que está acontecendo no mundo hoje, quem falou? Com alguns poucos homens no Monte das Oliveiras, há cerca de quase 2000 anos atrás.
ia ter uma pandemia? Jesus. Você não pode se esquecer disso. Foi Jesus que disse que epidemias iriam acontecer, que haveriam fomes, haveriam pestes, haveriam terremotos, haveriam rumores de guerra. Foi Jesus que disse que tudo isso ia acontecer. Você não pode ser imprudente, mas você não pode tirar os olhos de Jesus, independente da luta que você e eu nós possamos passar na vida. Por quê, pastor? A resposta está no texto. Reparando, porém, na força do medo, do vento, teve medo. O medo domina. O problema não é quando o homem ele pode ter medo de algo e ele vence o medo. O problema é quando o medo domina o homem. Eu acho que todos nós temos medos. Eu não sei qual é o seu medo. Se é medo de escuro, se é medo de algum bicho, se é medo de morrer. Tem gente que tem um medo de morrer. Tem gente que fala assim, pastor, eu não tenho medo de morrer, não. Eu tenho medo de como eu vou morrer. Não é nem de morrer, que eu vou morrer eu sei. Mas de como, pastor? Tenho um medo, pastor. De como eu vou morrer. Eu quero dizer uma coisa para você. Até como você vai morrer está debaixo do domínio de Jesus. Isso não escapa do domínio dele. Diz o texto que Pedro, reparando na força do vento, teve medo. E acontece uma coisa, quando você tira os olhos de Jesus, a consequência é sempre uma. Qual? Está no texto. E ele começou a afundar. Irmãos, todas as vezes que um homem tira os olhos de Jesus, independente de qual seja a área da sua vida, ele vai começar a afundar. Quando a família tira os olhos de Jesus, ela começa a afundar. Quando o casal tira os olhos de Jesus, nós estamos no meio da família, ele começa a afundar. Quando os filhos e os pais tiram os olhos de Jesus, o relacionamento começa a afundar. Quando na nossa vida emocional a gente tira os olhos de Jesus, a gente começa a afundar. Não importa qual a área da vida, o homem ele começa a afundar. Mas o texto ele continua. Pedro olha de novo para Jesus. Você consegue ver isso no texto? Porque Pedro está olhando para Jesus, está andando sobre as águas. E aí ele tira os olhos de Jesus e ele olha para o vento, a força do vento, ele tem medo e ele começa o quê? A afundar. Mas aí Pedro olha para Jesus de novo. Quando que Pedro olha para Jesus, pastor? Quando ele clama a Jesus. Salva-me, Senhor. Irmãos, quando nós colocamos nossos joelhos no chão, independente da luta que a gente possa estar passando, e a gente clama ao Senhor, é porque a gente colocou os olhos em Jesus, amém? Não tire seus olhos de Jesus. Comece o seu dia olhando para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Passe o seu dia olhando para Jesus. E termine o seu dia olhando para Jesus. Só não pare de olhar para Ele. Pode passar para mim, por favor, versículo 31. E prontamente, diz o texto, Jesus estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Jesus ele diz: porventura, quando eu vier, encontrarei fé na terra. Irmãos, nós estamos passando momentos de adversidades no mundo, mas Jesus está dizendo: não tire os olhos de mim, não pare de olhar para mim. Porque somente em Jesus há a verdadeira salvação, e aqui a salvação que eu quero que você guarde no seu coração, é independente de qual seja na área da sua vida. A mais importante, é claro, é espiritual. Mas Jesus, Ele pode transformar e salvar a sua família, amém, irmãos? Ele pode salvar e transformar a sua história. O texto, ele termina dizendo: subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Irmãos, quando nós olhamos para Jesus, e somente para Jesus nós temos salvação.
O que o texto está nos ensinando nessa noite é que você e eu, nós não podemos tirar os olhos de Cristo. Não há salvação em nenhum outro, diz a Bíblia, não há outro nome que salve que não seja Jesus. Somente através de Cristo, o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Eu lembro do salmista quando ele diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Não está nos montes. O meu socorro vem do Senhor. Não importa a área. Os seus olhos não podem estar nos montes, os seus olhos não podem estar no vento, os seus olhos não podem estar no mar, os seus olhos precisam estar em Cristo. Olhe para Cristo e somente para Ele. Pastor, eu estou passando um momento de dificuldade na minha família. Estou passando um momento de grande sofrimento. Olhe para Jesus. Não tire os seus olhos da cruz. Por quê? Porque toda vez que você tira os seus olhos da cruz, Satanás, ele vai tentar você de alguma maneira. Ele vai tentar colocar dúvidas no seu coração. Está vendo como é que você está sofrendo? Que amor é esse de Jesus por você? Está vendo como é que você está sofrendo? Que Deus soberano é esse? Você não pode tirar os seus olhos da cruz, para que as dúvidas e os medos não tomem conta do seu coração. Mantenha seus olhos na cruz. Porque quando você olha para a cruz e você vê o Filho de Deus, que morreu numa cruz para te salvar, você nunca vai ter dúvida do amor dele. Quando você olha para a cruz e você vê que a fraqueza de Deus é mais forte do que o homem, porque foi na cruz, quando Jesus estava morrendo, que ele trouxe salvação para todo aquele que nele crê. Para que você e eu não venhamos perecer, mas tenhamos vida, e vida o que, irmãos? Então não tire os seus olhos da cruz. Mantenha os seus olhos em Cristo. Olhe para Jesus em toda a caminhada. Nas adversidades, olhe para a cruz. Nas lutas, olhe para a cruz. Nas lágrimas, olhe para a cruz. Em todo o tempo, olhe para Cristo Jesus. Não tire os seus olhos dele. Eu termino olhando para o texto base dessa noite, que diz: olhe para mim e sede salvos, vocês, todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Esse Deus que chamou a olhar para Ele, esse Deus que deu a sua vida numa cruz do Calvário, esse Deus que enviou o seu Filho para morrer no meu e no seu lugar, Ele nos chama hoje a olhar somente para Ele, olhar para Jesus, olhar para Cristo Jesus. Eu gostaria que você pudesse parar para refletir: onde têm estado os seus olhos? Onde têm estado os nossos olhos hoje? Às vezes nós olhamos para tantos lugares, irmãos. Às vezes nós nos preocupamos com tantas coisas. Mas o Senhor hoje está chamando você e eu, nós como igreja dele, a olhar para Cristo. Não tire os seus olhos dele. Confie no Senhor, busque a Ele de todo o seu coração. Olhe para Ele, coloque a sua fé nele. Pastor, mas eu não estou vendo Jesus. Então continue olhando. Porque o texto não diz que você está vendo Jesus. O texto diz para você olhar para Jesus, para você querer Jesus, para você buscar Jesus, para você confiar em Jesus. Olhe para Cristo. Coloque a sua fé, coloque a sua confiança nele. A grande ideia dessa noite para a nossa vida é que quando pela fé nós olhamos para Cristo, nós somos salvos pela sua graça. A minha pergunta nessa noite para você é: o que precisa ser restaurado e salvo na sua vida hoje? O que precisa ser mudado na sua vida hoje? O que precisa haver uma mudança na sua vida hoje, que você precisa tirar os olhos do vento, os olhos da tempestade, os olhos das adversidades e olhar para Jesus? Isso que vai fazer com que você siga em frente, que você persevere, seja em santidade, seja em buscar ao Senhor, seja em oração, seja em lutar pelo seu casamento, seja em lutar no ensino dos seus filhos, seja em orar e clamar pelos seus filhos, pelos seus pais. Eu não sei o que é, mas o Senhor nos chama a olhar para Ele. Somente em Jesus há vida em abundância.
Somente em Jesus há salvação. Por isso, olhe para Cristo. Eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a baixar sua cabeça e fechar seus olhos. E só você e Deus sabem onde estão os seus olhos hoje. Para onde você tem olhado? Que medos têm dominado o seu coração? Que angústias têm tomado conta da sua vida? Hoje o Senhor te chama, o Senhor nos chama a olhar somente para Jesus. Quais são os pecados, quais são os ídolos que têm sido entronizados no coração da humanidade, em nosso coração? Eles precisam ser destronados nessa noite. Nós precisamos olhar para Jesus, para que possamos seguir em frente, para que possamos desfrutar, pela graça de Deus, de uma vida abundante. Desfrutarmos de tudo aquilo que Ele preparou para você e para mim. Eu quero orar com você e por você. E eu quero convidar você que ao olhar para o seu coração tem visto que os seus olhos têm se desviados para outras coisas. Não pense agora que o pastor Rumenique que está aqui na frente, que está falando sobre a sua vida. Não, é você com Deus. Eu não estou aqui para apontar o dedo para você, eu estou aqui para olhar para o meu coração e ver para onde os meus olhos estão e que eu preciso olhar para Jesus. E hoje Jesus está chamando você a olhar para Ele, olhai para mim e sede salvos, para que você experimente aquilo que Deus preparou para a sua vida. Não permite que os ídolos deste mundo, que os prazeres deste mundo, que as coisas que esse mundo tem oferecido, que são enganosas, tome o lugar de Deus em seu coração. Olhe para Jesus. Pai, eu quero agradecer ao Senhor pela Tua palavra, Senhor. Ó Deus, quantas são as vezes que nós olhamos para a força do vento, quantas são as vezes, Senhor, que nós olhamos para a fúria do mar, quantas são as vezes, Senhor, que nós tiramos os nossos olhos da cruz, quantas são as vezes, Pai, que somos enganados com as mentiras contadas pelo mundo. E Senhor, nós somos chamados nessa noite a olhar somente para Ti. Olhai para mim, sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Que os nossos olhos estejam em Ti, Jesus. Que a nossa vida, ó Pai, seja em Tuas mãos. Que o nosso coração esteja voltado para Ti, Senhor. Que venhamos olhar somente para Ti. O Senhor que é o autor e o consumador da nossa fé. Perdoe, Pai, as vezes que nós tiramos nossos olhos de Ti. Às vezes que os medos tomam conta do nosso coração. Tu sabes que nós somos pó. Mas hoje nós voltamos os nossos olhos para Ti, Jesus. E pedimos ajuda-nos, Pai, nessa caminhada. Ajuda-nos, Senhor. Em nome de Jesus pedimos e Te agradecemos, Pai. Amém e amém, Senhor Jesus. Amém, Senhor.